Pessoal, hoje é dia 2 e eu estava falando nos outros vídeos sobre a harmonia, minha harmonia no mundo, que é o terceiro exercício de hoje, de concentração. E eu tô pensando muito, refletindo muito sobre o que aconteceu comigo aqui com a Fátima e com o dono das ovelhas. Eu me faço muitas perguntas para entender o que aconteceu, por que eu tive essa relação com essas pessoas, o que eu tenho para aprender e como eu vou aprender, como eu vou transcender tudo isso, como eu estou transcendendo tudo isso. Como eu estava falando da perda no outro vídeo, que às vezes a gente perde para ganhar, e eu pensei aqui, eu não perdi amigos, eu perdi a ilusão de ter pessoas legais do meu lado e ganhei a consciência verdadeira do que está acontecendo. Olha que interessante essa consciência. Vai passar um carro aqui, um trator, e elas... Meu Deus, mas vamos lá. Então, essa consciência... Bom, já falei tudo. Olha que interessante, eu perdi a ilusão de pessoas legais convivendo comigo, que a ilusão era minha, isso eu ainda posso falar, me aprofundar nisso, e ganhei a verdade, a consciência de que essas pessoas não são minhas amigas, não são legais, e o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Acho que não vai passar aqui não. Por que eu tinha essa ilusão? Ou como que eu agora lido? Não deixa de ser uma libertação, porque se eu perco uma ilusão, não deixa de ser uma libertação. Eu não estou iludida mais. Então eu estou muito bem. Mas por que eu tinha essa ilusão? Então uma outra coisa que eu sinto é que eu tinha uma necessidade de ajudar as pessoas ou de acreditar nas pessoas, essa coisa bonita, amorosa, que não era amor. A minha motivação era uma falta que eu tinha e que eu colocava nessas pessoas, mas colocava de forma errada, porque essas pessoas não têm a falta que eu tinha. Então elas entendiam de outro jeito. Olha que sofisticado, que interessante essa coisa. Eu tinha uma falta de amparo. Eu sou a 9ª filha, a minha casa era uma bagunça, o meu pai tinha que trabalhar, minha mãe não aguentava ver tanta criança perto dela, ela tinha outras coisas para fazer também, e a casa era uma bagunça. Então tinha poucos limites, era tudo um vale tudo, muita confusão. Então depois, quando eu fui crescendo, eu fui fazendo essa confusão no trabalho, nos estudos, e fiquei com muita vergonha disso. E fui aprendendo na rua, em vez de aprender em casa, os limites que eu deveria ter. Então eu tinha esse sentimento muito de pena de mim mesma, de ter que aprender sozinha, de ter que me virar. Isso tudo eu estou entendendo agora. Então o que eu fazia? Qualquer pessoa que eu via eu queria ajudar muito. A pessoa não estava precisando de ajuda, a pessoa não estava precisando de nada. Por exemplo, essa Fátima, ela não está precisando de nada, mas eu via nela uma pessoa sozinha e queria fazer companhia e queria ajudar e ensinar como entender verdadeiramente o amor de Deus, do Criador, porque ela vê como um Deus que castiga, um Deus que maltrata e blá blá blá, blá blá blá. Mas o que eu quero falar é que a minha motivação interna era negativa. Apesar de eu me parecer uma boa pessoa e ter paciência e não sei o quê, a minha motivação era a minha falta. Isso é um mal. É um mau entendimento do mundo, é um mau entendimento. E traz o que para o mundo? Desarmonia. Então eu assumo a minha responsabilidade, eu entendo que eu estou negativa e que eu estou entendendo errado o mundo porque eu não preciso ter pena de mim mesma.
Todos nós vamos ter problemas para resolver. E eu resolvi de forma muito legal, apesar de ter tido os problemas, eu me perdoo por ter feito bobagens, eu me perdoo por ter vergonha dessas bobagens, eu cuido, ilumino essa vergonha, e vejo que está tudo certo, que eu aprendi e que eu superei, e que os meus pais me deram o que eles puderam me dar. E eu não preciso de tudo. Até porque se eles me dessem educação demais, provavelmente eu ia reclamar que eles me limitavam muito. Então eles não têm a obrigação de me ensinar tudo. Eu é que tenho a obrigação de aprender. Então, por que que eu estava lidando com essas duas pessoas tão negativas, tão destruidoras? Elas são autodestruidoras. Por que que elas não iam querer a minha destruição? Elas querem para mim o que elas fazem para elas. O dono das ovelhas fala muito isso. Quando as ovelhas vivem com fome, ele trata muito mal as ovelhas. Ele fala, eu passo fome. Ele passa fome porque ele trabalha demais e não vai para casa comer, ele não tem limites. Por que que elas não vão passar? Então, eu me odeio, por que que eu vou tratá-las melhor que eu? Né? E eu via isso porque todo o contato que eu tive com as ovelhas ele impediu, de alguma forma. E aí, com o tempo, eu fui vendo que ele não queria que tivesse amor ali naquela relação. Porque se tiver amor, ele vai ter que repensar a vida dele. A forma dele de lidar com os bichos, com ele. Então, ele não quer. E eu não quero obrigar. Então, eu paro de lidar com as ovelhas e fico ouvindo o choro delas e ilumino tudo isso, pelo menos a minha vida. E a vida delas, pelo menos um dia isso vai mudar. Eu não fico alimentando o ódio, brigando com ele e alimentando a ignorância. E nem a paciência, porque eu já sei que eu não preciso ter paciência com o negativo. Eu não quero alimentar o negativo. Porque então eu paro de alimentar a minha autopiedade e vejo que já passou, que está tudo bem e que eu posso confiar que está tudo bem. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.